Essa expressão aqui então dá para nós, deixa eu apagar isso aqui, essa equação aqui. Então, basicamente a gente obteve isso, né? A equação para a conexão dos fios, vou botar aqui. Então, se nós desenvolvermos essa expressão dos moldes que a gente desenvolveu aqui, derivando isso, pegando essas assimetrizações, a gente obtém a seguinte expressão. Menos determinante da φ é I índice, botei aqui o índice C. Aí aqui eu digo é I assimetrizado de é lambda assimetrizado de A. Vezes a torção de essa equação aqui é depois o livro é então está certo, esse livro é o I, o I está contraído com o I está certo. Isso I lambda C. Primeiro termo aí vai dar dois termos. Então a gente vê então, de fato a gente vai ter esse termo. Então ele tem índices livres AD. Aqui, claro, eu posso. Esses índices aqui são muito fortes, eu posso como faz, abaixar isso aqui, né? Aí a gente ganha isso aqui. Ah, não, essa aqui é delta, esse aqui estava em alto, estava no alto e esse aqui está no baixo. Então, a gente tem, essa equação ela vai ter índices livres MiAB. Aí está aqui, ó, MiAB. Mi lambda estão contraídos e o C está contraído. Tem um segundo termo que sai daqui, que é esse aqui, menos o meio. Aí a gente está um meio, está uma simetrização, é. E aí que vai aparecer um E, também é simetrizado aqui. Em A é a Mi, é lambda D, é Mi, D, T, I, lambda C. C igual a zero. Então essa é a equação, que é a equação de movimento para a conexão de espírito. Isso aqui igual a zero. Claro que a gente ainda não sabe, e agora vai trabalhar um pouco essa equação. Por exemplo, esse índice Mi, ele é livre. Então, se eu quiser, eu posso multiplicar toda essa equação, posso multiplicar essa equação por um E, Mi, por um E, D, Mi. Se eu multiplicar por um E, D, Mi, o Mi com Mi cancela, o C vira D. Então, eu posso... como eu tenho à disposição índices livres, são o Mi, o A e o B, então o C está contraído, então fiz isso aqui, apliquei essa operação é MiD. Então aqui nesse primeiro termo aqui eu vou colocar também, não é Mi. E aqui quando eu colocar o LD, isso aqui simplesmente desaparece e aqui fica um D. Vou ganhar essa expressão aqui. Agora observem aqui que essa expressão aqui, se eu abrir esse termo aqui, ó, ele vai dar esse Mi com esse A, vai dar um TA, esse lambda com esse B. Esse termo aqui, ó, vamos trabalhar só esse termo aqui, que ele tem, isso aqui é a parte antissimétrica, tem um fator menos um desse termo aqui é menos um quarto, fazendo só o segundo termo, menos um quarto aí vai ficar, eu vou antissimetrizar, então fica AB menos BA com um fator meio. Que é a parte antissimétrica. Então vai ficar menos um quarto por causa do meio da antissimetrização. Menos um quarto é MA é lambda B. Então o Mi fica A, o lambda fica B. E aqui permanece o B. E aí o outro termo que eu fizer vai ficar mais um quarto do E, D, e aí vai, o Mi vai ficar B, que eu vou antissimetrizar em AB, e aqui o B é AD. Então, mas esses dois termos aqui, AB e BA, a torção é antissimétrica nesses dois primeiros índices. Então, esse termo aqui fica menos esse, então vai dar um fator, no final do dia, dá um fator menos meio, esse termo todo aqui. Esse termo todo
todo aqui acabou sendo menos meio do E. Bom, aí tem um fator de E que é geral, eu posso jogar fora, porque é tudo igual a zero. O determinante daqui vai embora. E aí esse termo aqui ficou o termo que é T, A, D, esse primeiro termo aqui, segundo termo. E vamos ver o primeiro termo, como é que ele fica quando der aquela simetrização. Ele fica menos um meio, vou botar aqui, é Mi, C, é Mi, D. Aí vai ficar. Eu vejo besteira. 8, ao contrário, né? Obrigado. Então, aí vai ficar Mi, D. Aí aqui fica Mi, D. Lambda E, Mi, lambda C. CC, a B está livre, o D livre também, está certo. E aí depois o segundo tempo, que é o trocando lá com o meio, vai ficar mais um meio do E, Mi, C, Mi, D. Mas aí vai ficar Mi, A, lambda B, T, I, lambda C. Então hoje a gente pode fazer esse Mi cancela, o B fica aqui, né? Fica sobrando, o índice dele, né? Então tá. O B fica aqui. Então, aqui divisório, o B fica aqui. Então dá um delta de DB. Que produz um delta de B. Eu produzo um delta de AB. Produz um delta de AB. Isso mesmo. Vamos lá em cima. Eu acho que eu estou aqui. Estou pegando. Quando esse termo se juntou com esse, o B virou D. Deixa eu fazer esse primeiro termo de novo, que eu acho que eu apaguei rápido demais. Menos um meio do E, Mi, C, Mi, D, lambda A, D, I, T, I, lambda C. Então, ó, esse C, esse Mi aqui, vira C. Tá certo. Esse lambda aqui vira A. Saiu isso? Saiu. E aí nós produzimos aqui o início que vai dar um delta de dB. E aí esse termo aqui, o Mi vai virar C. O lambda vai virar D. Então, Mi vira C. O lambda vira D. E aqui produz um delta de DA. Tá certo, né? Então, ela tem que ser assimétrica em AB, DA. Então, esse termo tem que ser. Então, a equação ficou assim. Tem um fator meio global. Meio aqui, meio aqui, meio aqui. Então, os meios desaparecem. Vou começar a botar essa equação na forma bonitinha. E aqui ficou, os meios desaparecem. E aqui ficou mais, menos, e aqui menos. Então, nós ganhamos a seguinte expressão. T, A, B, D, que é a torção como um todo. Menos delta de DB, T, C, A, C, que é a torção também. Que é um traço da torção. E depois, menos delta de DA, T, C, BC. Então, isso igual a zero. Então, nessa equação, se eu contrair, né? Então a gente está tirando esse traço aqui. Se nós pegarmos essa equação e nós contrairmos o D com o A, vamos pegar essa equação e multiplicar toda ela. Quer dizer, eu vou fazer isso, multiplicar ela por um delta de DA. Eu contrair o A com D, só para a gente tirar uma informação dela.
Se eu contrair o A com D, isso aqui vai ficar delta de A, B, A. Menos. Se eu contrair o A com D, então esse delta de AD, isso aqui fica D, e aqui fica B. Então fica menos delta de C, D, C. E aí, quando eu contrair o A com D, esse aqui vai dar um fator delta de DA. Delta de AD vai dar um fator 4. Eu tenho delta de AA, delta de A vai dar 4. Vai ficar menos 4, T, C, BC. Igual a 0. Então, isso está mostrando para nós que, na verdade, esses três termos são iguais, porque o índice A é mudo, né? O índice C é mudo. Então, a gente está mostrando que esse traço da torção é 0. TA, BA é igual a 0. Mas se TA, BA é igual a 0, isso aqui é igual a 0. Então, a gente mostra que a torção é 0. Então, no fundo, a equação da conexão de spin, ela mostra para nós que toda a informação da conexão de spin é mostrar que a torção TABC é igual a 0, ou seja, T, I, em capa, limite A é igual a 0. Então, o lagrangiano de Einstein e Hilbert, ele zera a torção como solução da equação de movimento. Então, torção nula não é uma posição, é uma solução das equações de campo, pelo princípio variacional. Aí, claro, se eu agora tenho torção nula, eu sei que a conexão que está aqui, que é o R, depende só do ômega. O ômega é função só do R. Agora sim, se a torção é nula, então eu sei que a minha conexão de spin. A conexão de spin está resolvida. Porque o que deixava a conexão de spin livre seria a torção. Mas como a equação do delta, a equação do ômega, da conexão de spin, mostra que a torção é nula, então a solução é que o ômega mi AB seja aquele ômega mi AB 0. Ou seja, a conexão afim não tem torção. Então a conexão afim é o símbolo de Christoffel. Ou de outra forma, né? Como toda a torção é nula, como a torção é nula, então a conexão afim, gama lambda mi, é o Christoffel. E aí, eu sei, a gente já sabe escrever essa equação aqui em termos de símbolo de Christoffel. Então a gente tem que R mi, quer dizer, eu sei que o R mi, capa lambda, é mi, do gama capa, gama lambda, mi capa, esse cara. Ou seja, eu posso agora, na equação, substituir e nós sabemos quem é esse objeto agora. Isso aqui é um meio de G lambda, rho, dmi, G, I, mais dmi, G, rho, menos dρ, G, mi. Ou seja, minha conexão afim, que é a conexão de Christoffel, ela depende de derivadas primeiras da métrica. Então eu sei quem é o gama. Coloco a derivada do gama, eu vou ter uma equação para derivadas segundas da métrica, que vai ser a equação de Einstein. Então, a gente recobre o formalismo métrico, que a gente ganha uma equação, essa aqui é a equação de Einstein, expressa em termos da métrica, das derivadas da métrica. E como solução dinâmica do problema, a torção é 0. Então, o bom desse formalismo é que você não precisa, de antemão, fazer nenhuma hipótese sobre a torção. No momento que você propõe o lagrangiano, depois nós vamos acoplar com os termos, a gente vai ver que a torção não é mais 0. A fonte de torção, nós vamos mostrar na próxima aula, não vai ser amanhã, que eu vou ter que concentrar em formas diferenciais. O Eduardo vai falar, quando eu voltar, ele está voltando a aula do dia 7 de dezembro, o Eduardo vai dar dia 23 e dia 30. Aí eu volto no início de dezembro. Eu devo marcar uma aula antes disso. Aí a gente vai trabalhar, eu queria trabalhar só os acoplamentos fermiônicos com a gravitação. Vou fazer Maxwell, vou deixar encaminhado agora Maxwell com a gravitação e depois a gente faz férmions com a gravitação. Mas o que a gente está mostrando é que a gravitação pura, com essa densidade de Lagrangiano, ela tem torção zero. Eu passei para vocês a tese do Nardi, não passei o e-mail. Na tese do Nardi, na dissertação de mestrado dele, ele trabalhou alguns exemplos de modelo com termos que não sejam esses. Por exemplo, suponhamos que, aqui tem uma discussão, que é a discussão da constante da dimensão dessa ação. Lembrem-se, só para lembrar uma coisa, que a curvatura, né, ela é derivada da conexão. E a conexão de spin, ela é dr.
Ela só depende de derivar da primeira. A Filbin é adimensional, porque a Filbin é métrica, o quadrado da Filbin é métrica, é adimensional. Então, a conexão de espinha tem dimensão canônica de massa. Então, a curvatura tem dimensão canônica de massa ao quadrado. Isso aqui é massa, isso aqui é massa, isso aqui é massa ao quadrado. Então, a curvatura tem dimensão de massa ao quadrado, ou seja, 1 sobre comprimento ao quadrado. Isso é adimensional. Então, como isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado, eu preciso completar essa ação com alguma coisa que tenha dimensão de massa ao quadrado. Então, o que nós temos aqui é justamente a constante de gravitação de Newton, né? A constante de Planck, a raiz quadrada de H. A raiz quadrada de H cortado G sobre C3, quer dizer, fazendo H por isso aqui, a gente sabe que H cortado G sobre C3 é 10 a menos 33 centímetros. É o comprimento de Planck. Isso aqui é o comprimento de Planck. Fazendo H cortado igual a C igual a 1, então, na verdade, o comprimento de Planck é a raiz quadrada de G. Nós normalmente, então tá, a gente chama a raiz, esse objeto aqui tem dimensão de comprimento. Então, 1 sobre G, então, L tem dimensão, a raiz de G tem dimensão de comprimento. Então, G tem dimensão de comprimento ao quadrado. Então, 1 sobre G tem dimensão de massa ao quadrado. Então, o que nós colocamos aqui é justamente o mesmo que é menos 1 sobre 2K2. Esse K aqui é a raiz de G. Então, o comprimento de Planck. Tá? A dimensão de massa menos 1. Então, a gente coloca aqui, eu não posso colocar 1 sobre 2G. Depende se eu dar uns bits aqui, mas você depende. Eu trabalho com essa normalização. A supergravidade a gente está usando mais ou menos essa normalização. Esse K aqui, então, é isso aqui, é a raiz de G. Então, essa constante de acoplamento aqui, então, isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado, isso aqui tem dimensão de massa ao quadrado, então dá uma dimensão de massa ao quadrado. E isso aqui está ligado com a constante de Newton. Tá bom? Quando a gente for falar das perturbações para quantizar, nós vamos voltar a essa questão. Mas esse K, então, ele tem dimensão de massa a menos 1. Então, ele tem dimensão de massa a menos 1, ele joga massa ao quadrado com o numerador. Só para lembrar da dimensionalidade. Vou deixar como exercício para vocês fazerem, para treinarem isso aí. Suponhamos que eu faça um exercício agora, mais para vocês verem o que vai acontecer com a porção. Um exercício agora um pouquinho, uma tarefa um pouquinho mais enrolada. Suponhamos que eu fizesse a seguinte coisa, eu colocasse na minha proposta da ação de Lamiros, esse termo aqui. Vou pegar o termo de Einstein, então vai ficar menos 1 sobre 2K2. R, M, I, A, B, lembrar sempre que esse objeto aqui é isso aqui, tá? E vamos colocar um termo aqui que vai ter uma constante psi termo de torção ao quadrado. Lembre-se que a torção é o field strength do Filbin. Vamos escrever esse termo desse modo. T, Mi. Tá? T, T, kappa, lambda, D. Aí eu quero fazer esse traço aqui. Então eu vou ter que botar minha, que é o que faz contrair esses dois.
Quero contrair esses dois, então tem que colocar um EKB. E depois, vou contrair esse com esse, vou contrair esse com esse. Mas depois eu quero contrair o Mi com Mi. Eu vou colocar aqui o G e Lambda. Então, essa ação aqui, e aqui um E. E aí, claro, quando vocês forem fazer o princípio variacional, tem que lembrar que esse G que está aqui, na verdade eu posso fazer. Eu quis fazer isso, eu quero pegar esse traço da torção ao quadrado. Ó. Esse objeto, perdão, aqui é isso mesmo, né? É o primeiro e o terceiro, é isso mesmo. Então eu quero esse, tá? Primeiro e o terceiro, então eu quero pegar, na verdade, o traço. Então eu estou pegando, ó, MA me dá esse traço, é só o Mi. EKB me dá esse traço, fica um lambda. Daí eu vou ter que contrair, na verdade, eu vou ter que contrair esses dois índices do meio. Eu vou contrair o Mi com o lambda. Então eu vou multiplicar aqui com o G de lambda. Mas para efeito de princípio variacional, lembre que o G de lambda é um M, Mi, B, C, E, de lambda. Esse é o G de lambda. Então, lembre que tem duas turbines aqui. Então, essa ação, ela vai dar uma contribuição. Vocês vão mexer na equação, na equação da turbine, vão mexer na equação de Einstein, R menos de MNR, vai receber contribuição disso. E aí, eu fazer a variação em relação à conexão de spin, lembre-se que tem conexão de spin aqui dentro também. Isso aqui, ó, quem é TMNA? É DNI, NA, menos DNI. Então, quando vocês forem fazer variação em relação a Filbine, vocês vão ter que implementar integrações por partes também. Porque a Filbine não está solta. Naquele tempo, a Filbine está livre, é puramente algébrica. Então, tem que fazer integração por partes. Aqui, a Filbine está presa dentro da torção. Então, está presa aqui dentro. Né? Então, eu tenho que fazer. Então, esse é mais complicado. Vocês podem fazer. Junto aqui, tentar fazer. Só para ganhar assim, um pouco de habilidade do formalismo. Claro que eu não vou trabalhar com esse exemplo aí, e depois que quiser olhar todas essas possibilidades de torção, tem a tese de Carlos Ernast, que ele trabalhou bastante nisso. Mas então, só pegando os exemplos assim, mais básicos, para vocês entenderem o formalismo, tá? Nós já estou acabando. Então, é só para mostrar que com isso a gente consegue sempre recuperar a partir da formulação geral, da formulação dessa de primeira ordem, a gente consegue recuperar a formulação einsteiniana. Agora, eu acho que é sempre mais interessante trabalhar na formulação de primeira ordem. Porque a formulação de segunda ordem, ela complica muito, porque no fundo a gente trunca grau de liberdade, que é a conexão de spin. E às vezes, não só tecnicamente, mas fica mais difícil a interpretação. Numa teoria sem Fermis, está ótimo, a gente pode fazer o formalismo de primeira ordem, o formalismo de segunda ordem, que é o formalismo métrico. Mas numa teoria com Fermis, a gente precisa sempre do formalismo de primeira ordem. E aí eu acho que o formalismo de primeira ordem ele não necessariamente é equivalente ao formalismo de segunda ordem. Não é uma questão de formalismo, é uma questão de um outro modelo, porque a conexão de spin ela pode trazer graus de liberdade diferentes dos da Filbine. Então, no caso de torção nula, fica tudo na Filbine. Os graus de liberdade da conexão de spin desaparecem, estão todos na Filbine. E aí tudo bem, mas não necessariamente isso vai acontecer aqui. E aí, eu vou deixar para vocês só mais uma coisa para vocês pensarem. Só uma coisa simples. Pois não? Aquelas contrações ali. Oi? A contração ali tem. Acho que não sei. Aqui é C. Eu tinha que botar C aqui. Só um índice daqui. Obrigado, Léo. Fica A com A, C com C e B com B. Obrigado, isso bem, tá certo. Então ficou esse primeiro com esse terceiro, esse primeiro com esse terceiro e o Mi lambda. Tá certo. Só um exercício para vocês pensarem. Depois nós vamos trabalhar isso aqui, mas para ir pensando. Se nós quisermos acoplar o campo de Maxwell com a gravitação, então, campo de Maxwell, campo vetorial. Os campos de matéria, os campos com índice de Lorentz são definidos no espaço tangente. Então, esse aqui é o meu campo de Maxwell. E eu quero acoplar ele com a gravitação. Então, é claro que eu vou ter que acoplar com a conexão de spin e com a Filbine. Eu queria que vocês observassem o seguinte fato. Ao acoplar Maxwell minimamente a gravitação,
fundo, vou estar fazendo isso, vou estar tirando essa derivada. Essa conexão é a conexão a fio completa. Queria que vocês mostrassem que sempre que a gente for acoplar Maxwell com a gravitação, se houver torção, a simetria de Gauge é perdida. A simetria de Gauge é essa aqui, é a mim igual a Daniel. E aí, queria que vocês pensassem como é que a gente pode introduzir o acoplamento mínimo do campo de Maxwell com a gravitação, evitando a questão da torção. Tá? Depois, então, vocês puderem fazer esse negócio aqui assim. Tá? Então, Maxwell acoplado com a gravitação em presença de torção viola a simetria de Gauge. Queria que vocês pensassem nisso. Então tá bom, então amanhã quem puder, quem quiser vir, pode botar aqui às 11 horas para a gente fazer uma revisão de formas diferenciais, para quem nunca viu a frente, para quem já viu, se necessitar rever, vem aqui. E aí a gente, porque o Eduardo, então, na semana que vem, o Eduardo Rodrigues vai fazer já com vocês as equações de Maurer em forma diferencial e vai fazer o formalismo de logo. Então a ideia para o Eduardo vai ser o seguinte, o Eduardo vai dar 3 horas de aula por sexta. Então, semana que vem ele vai fazer 1h30, 90 minutos. Aí ele vai dar uma descansada de meia hora e vocês também. Aí depois ele pega mais 90 minutos. Então ele vai fazer, na verdade, 3 horas e meia de encontro. 4 às 7h30. 90 minutos, descanso, 90 minutos. No dia 30, ele vai fazer de novo 90 minutos, descanso, 90 minutos. Ele acha que o programa que ele está elaborando está muito bom. O programa é bem avançado, bem bom mesmo. Não precisem vocês entenderem tudo, mas basta ver o que está acontecendo e depois, na calma, poder estudar com mais calma, porque isso aí é um formalismo que requer uma certa reflexão. Ele vai fazer isso. Aí, se precisar, eu dou a ele mais 1h30, mais de dezembro. Mas aí, nós vamos ter aula, minha próxima aula é dia 7 de dezembro. E aí, provavelmente, eu vou precisar de mais, o plano do curso está previsto para acabar dia 7 de dezembro. Mas aí provavelmente eu vou precisar de mais um encontro de 4 horas. Mas aí não tem problema. Quem tiver que viaja, não tem problema. Vai estar gravado e vai estar disponibilizado como a gente está fazendo sempre. Mas em princípio, essas 2 semanas agora ficam renovadas, tá bom? Ele explica muito bem, ele conhece esse assunto muito bem, vocês vão ter aula muito boa, porque ele realmente conhece o assunto muito bem.